Hello, Twicers! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estreando a nossa websérie de 4 capítulos sobre os casos e relatos dos Warren que inspiraram filmes famosos como Annabelle e Invocação do Mal. E a cada capítulo, juntos aos relatos, traremos imagens inéditas e fatos que não foram exibidos nos filmes. Sem mais delongas, simbora pro vídeo, galera! Os fatos conhecidos do que realmente aconteceu com a família Perrell na cidade de Harrisville, em Rhode Island, foram narrados em um livro em 3 partes, escrito por Andrea Perrell, House of Darkness, House of Light, The True Story, que na época dos acontecimentos ela tinha apenas 12 anos de idade, que manteve-os em segredo por mais de 30 anos antes de publicar sua história. Embora ainda exista muito ceticismo sobre o que realmente aconteceu, esta assombração é considerada uma das mais bem documentadas e foi investigada pelo casal Ed e Lorraine Warren, que estiveram envolvidos nos casos em Amityville e da família Steidecker. Família Perrell, a assombrosa história real por trás de Invocação do Mal. Um espírito maligno atormenta uma família e serviu de inspiração para um dos filmes de terror mais bem-sucedidos dos últimos anos. Invocação do Mal chega aos cinemas em 2013 e foi um dos filmes de terror mais aclamados nas últimas décadas, inspirado em fatos verídicos. A obra acompanha a família Perrell, que se muda para uma casa mal assombrada em Rhode Island, nos Estados Unidos. Ed e Lorraine Warren foram chamados para estudar o caso. No filme, nos deparamos com um desfecho satisfatório, pois através de um ritual de exorcismo conseguem expulsar o demônio que atormenta a família. Mas, entretanto, a história na vida real se desenvolveu um pouco mais dramaticamente. Em 1970, Roger e Carolyn Perron compraram uma casa onde pretendiam criar seus 5 filhos. Mas mal sabiam eles que a casa já havia abrigado 8 famílias. E quem olhava de fora não percebia que o local já havia sido palco da dor e do terror. O local dava todos os indícios de que seria um lugar perfeito para que eles e seus filhos levassem a vida que sempre sonharam. Porém, o que não foi lhes dito é que também era uma casa repleta de dor e agonia. Muitos moradores anteriores haviam morrido no local e 2 deles haviam se enforcado, sendo que um deles nas vigas do celeiro. Segundo relatos de Andrea, assim que se mudaram, começaram a presenciar algumas manifestações e ver espíritos vagando pela casa. A presença da família Perron não aparentava ser incômodo para eles na casa. Havia 2 presenças pacíficas na casa. Um que cheirava as flores, outro que dava beijos de boa noite nas crianças e até um que parecia pegar uma vassoura e varrer a residência. E como em qualquer outra casa assombrada, haviam outros tipos de manifestações. Do tipo, como coisas se movendo sozinhas pela casa. Mas tinha uma coisa muito mais assustadora, que era o som de algo batendo na porta à meia-noite, tornando óbvio que tinha almas perturbadas no lugar. A Andrea ainda relata: havia um que minha irmã chamava de Manny, e que era uma alma muito simpática. Até achávamos que ele era o Johnny Arnold, que cometeu suicídio no beiral da casa em 1700. Ele até aparecia na casa em meio que nos protegia. Ele sempre aparecia praticamente no mesmo lugar, em frente ao corredor entre a sala de jantar e a cozinha, e sempre inclinava contra a porta. Ele tinha um sorriso torto, como se as crianças o divertissem. Assim que você o via e fazia contato visual, logo ele sumia. Todos os membros da família conseguiam ver os espíritos na casa, claro, os moradores anteriores também tinham visto. Todo mundo que sabíamos ter visto na casa passou por isso, disse Perron. Alguns fugiam correndo e gritando por suas vidas. O homem que se mudou para iniciar a restauração da casa, assim que a vendemos, saiu gritando sem seu carro, sem suas ferramentas e sem sua roupa. Ele nunca mais retornou à casa. Consequentemente, os proprietários das terras adjacentes que a compraram também nunca se mudaram, e ela ficou vazia por anos. As aparições eram amigáveis. Tinha um espírito que era tão mau que os Perron até hoje não comentaram o que ele fez com toda a família. Vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim na casa, com 5 garotinhas,
disse Andrea Perron. Porém, o pior deles era um fantasma de Bathsheba Sherman. Era uma alma esquecida por Deus. Bathsheba era uma mulher casada que vivia numa fazenda vizinha à casa, no fim do século XIX. E, de acordo com os relatos, ela teria sido acusada de bruxaria logo depois que um bebê morreu misteriosamente sob os cuidados dela. Mesmo não havendo prova do seu envolvimento com bruxaria ou com o assassinato, os moradores acreditavam que ela sim teria matado o bebê para honrar Satanás. A lenda também conta que antes de morrer, ela teria amaldiçoado suas terras e os moradores que viessem a viver no lugar. Foram contadas mais de 25 mortes, sem explicação nenhuma. A entidade teria começado a sentir-se atraída por Roger, e com isso torturou Carolyn de várias maneiras. O que parece complicar um pouco mais o caso dos Perron foi quando eles resolveram convocar o casal Warren para fazer então uma investigação e intervir em alguns fenômenos que ocorriam dentro da casa e que estavam perturbando a família. Mesmo com toda essa história, a família viveu na casa por cerca de 10 anos até terem condições financeiras de se mudar. Na década de 80, se mudaram para Georgia. E a filha mais velha, Andrea, escreveu 3 livros sobre sua experiência na casa e hoje viaja dando palestras. Relatos conflitantes sobre os atuais proprietários, Norma e Jerry Sutcliffe, tenham experimentado algo de estranho. Segundo as alegações de Andrea, os Sutcliffes já ouviram vozes em salas vazias, portas batendo em pisos vagos e passos nas escadas. Há rumores até de uma luz azul misteriosa também tenha se manifestado ao longo do tempo. Mas a Norma disse ao Dio Rapp, ela nunca ouviu e viu nada de estranho em seus 25 anos na casa e que o filme era tão ironicamente ridículo desde o lançamento de Invocação do Mal. Os Sutcliffes têm se preocupado muito com turistas invasores e rezam para que tudo volte ao normal de forma tranquila. Apesar de Andrea contar em seu livro uma história bem diferente do que vimos em Invocação do Mal, recentemente ela deu uma declaração em um tanto contraditório que dá até a ideia de que ela, de algum modo, concorda com a versão que é apresentada no filme, onde os Warren são colocados como grandes heróis da história. Em um relato para o site Horror Movies sobre a veracidade do filme, ela menciona que é um reflexo justo do caos e ameaça do que enfrentaram na fazenda. A verdadeira história inteira é narrada nos seus livros, e o filme assume-se como uma obra de arte e não uma ficção. E segue afirmando, há uma liberdade tomada em algumas discrepâncias, mas em geral é o que afirma ser, baseado em uma história verdadeira, acredite ou não. Então, Twicers, muito obrigado por assistirem nossa websérie. Não deixem de ativar o sininho na opção Todas. Desta forma, tu não perde nenhum episódio, pois se achou esse bom, espere os próximos, com imagens e relatos inéditos. Deixe seu like e compartilhem. Deixe o botão inscreva-se com a palavra inscrito. E tchau, tchau! Yeah.